contra essa força de vontade porque eu sou atleticano e o atleticano tem essa essência, essa energia. E por ser atleticano eu tenho muita garra, muita raça e vontade de fazer as coisas. Se eu não fosse atleticano, eu acho que eu não teria a mesma garra. O Atlético, eu não tive influência nenhuma de família porque eu não tive influência masculina. Meus avós morreram cedo, meus avós morreram antes de eu nascer. E meu pai não foi presente na minha vida, então eu não tive influência nem masculina nem feminina sobre o Atlético, para torcer para o Atlético. Eu estava em Oliveira, certa vez, em 95, e brincando lá com umas crianças que estavam lá, eu não lembro quem era, e os pais, e eram todos atleticanos, e foi por isso que eu virei atleticano. E foi só, você é atleticano, mas um desses pais, um pai de uma criança que estava lá, resolveu me levar no estádio, e foi no jogo Atlético e Portuguesa, que foi em 96, semifinal do Campeonato Brasileiro. E acho que, se eu não me engano, devia ter umas 90 mil pessoas no estádio, e eu cantei com a torcida, e desde então virei atleticano fanático. E o Atlético é meu estado de espírito agora. O Atlético perde, eu fico estressado. O Atlético ganha, a vida fica mil maravilhas. Fica tudo mais fácil para resolver as situações da vida. E foi daí que começou a paixão. Foi assim que aconteceu. O Atlético foi um acontecido na minha vida, né? Eu não tive influência. Só quando 45 de febre, não tem algum acontecimento que não dá mesmo para ir, mas mesmo assim não perco o jogo. Eu sou não falta um jogo, vou em todos mesmo. E quando eu não vou, não fui no último jogo agora, Atlético e Vasco, e quando eu não vou, fico com a sensação de que eu tô traindo o Atlético. 2005, com certeza. Apesar de ter sido campeão da Libertadores agora e da forma que foi, mas 2005 foi o momento que mais marcou minha vida. Eu tava Galo, Atlético e Vasco. Foi um jogo até que o Romário errou um pênalti que o Bruno, goleiro, defendeu. Mas aquilo me marcou porque quando o Galo caiu, eu não sabia se eu chorava, se eu não sabia qual reação que eu ia ter. Tava engasgado, mas na hora que eu olhei em volta, assim, eu olhei pro estádio, eu vi todo mundo cantando o hino. E cantando, mas não era cantando igual a gente canta com vontade, vencer, 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 não. Era cantando com um sentimento entalado, com decepção ao mesmo tempo, mas mostrando que a gente não ia largar o Atlético. E eu não consegui cantar, eu tô arrepiando só de falar, mas eu não consegui cantar junto com a torcida, porque eu fiquei assim, que isso, olha, eu não sei, eu tô sabendo a dimensão do que é o Atlético agora, 2000. Não sabia o que era isso, e foi quando me marcou mesmo. Eu olhava pro lado, eu via gente cantando e limpando lágrimas junto. E eu falei assim, eu vou, não tem jeito não, Atlético é isso mesmo. Foi o dia que mais marcou minha vida, foi Atlético e Vasco, em dezembro de 2005. Eu comecei a fazer palestras sobre superação por minha história de vida. Eu compartilho a minha história de vida por eu ter nascido com síndrome de Hanhart, eu sou uma pessoa com deficiência. E eu comecei a ver o Atlético na Libertadores como superação também, porque eu acreditava no Atlético, com certeza todo atleticano acredita que é possível ganhar qualquer título, mas ao mesmo tempo eu era pessimista por tudo que já passou. E a cada jogo, de tudo que aconteceu, o Vitor pegando aquele pênalti com o pé esquerdo, da forma que aconteceu nos 47 do segundo tempo, você olhando para o atleticano no Independência, e ninguém não sabe, o pessoal não sabia se viu ou se não viu. E a cada jogo foi uma superação. O News Old Boys, 2-0 lá dentro, voltava para cá, tinha que se superar. E o Atlético me deu mais força de vontade. Eu coloquei o Atlético como exemplo para mim, até para as palestras. Na minha palestra eu colocava que o meu maior sonho era ver o Atlético campeão da Libertadores. Agora eu já coloquei ver o Galo ser campeão do Mundial, porque o Atlético se superou nisso. Então a Libertadores foi muito importante para minha vida nesse sentido. Um tema que eu estava usando muito, que é a superação, o Atlético se superou muito mesmo. Foi um ato de superação imenso o Atlético.
atleticano, eu não sei o que estou falando mesmo. Eu não conhecia ainda um atleticano que as questões da vida particular não interfiram se o Atlético não estiver bem, se o Atlético estiver perdendo ou se o Atlético estiver bem. Vai interferir de algum modo. A capacidade do Atlético é uma energia que ninguém sabe explicar e ninguém vai saber. Cada torcida tem sua particularidade, mas eu acho que do Atlético a particularidade da torcida do Atlético, da energia do Atlético é essa. A gente não sabe o porquê que é isso, por que a gente torce dessa forma. A gente torce porque apaixonou. O Atlético é essa paixão, essa energia, a gente não sabe explicar. E tem gente que comenta, fala assim, eles falam isso para aparecer, para ficar bonito, mas não é. A gente sabe que não é. E essa energia do Atlético é uma coisa de louco. Eu vi uma frase uma vez do Cuca, se eu não me engano, e o Cuca falou: aqui no Atlético você entra a trabalho e sai torcedor. E eu até brinquei, eu tava na rádio, eu tava escutando no carro, voltando de Independência no dia, e eu brinquei com meu amigo: e você é torcedor e vira trabalho, porque o sacrifício que você faz para pagar os ingressos, tudo que você faz pelo Atlético, levar bandeira, pegar ônibus, e isso é um serviço pró-Atlético. E a torcida, ela é a coisa mais fiel que eu já vi na minha vida, a torcida do Atlético. Só de ser atleticano, eu acho que 50% do meu caráter eu sou atleticano. A partir da minha vida, porque ela foi baseada em adaptação. Eu tive que me adaptar para escrever, tive que me adaptar para andar, me adaptar para nadar. Não foi um crescimento igual toda criança. E é uma história de superação e força de vontade. Então, eu nasci em 1989 e minha mãe ela era muito nova, minha mãe tinha 17 anos. Eu tenho síndrome de Hanhart, é uma deficiência congênita que atacou os membros inferiores, os membros superiores e inferiores. E essa síndrome de Hanhart ela é catalogada só 6 pessoas no mundo que sofrem da síndrome de Hanhart. Eu brinco que eu queria ter essa sorte para ganhar na Mega Sena, né? Durante o crescimento, com minha mãe, nos primeiros momentos da minha vida, minha mãe percebeu que por meio de adaptação eu poderia fazer tudo mesmo, tudo que eu faço hoje. E as minhas conquistas, com 2 anos de idade, ela adaptou uma colher, ela adaptou um banquinho que ela queria que eu andasse. E nesse banquinho, meia altura, ela na ponta do banquinho, ela colocou umas rodinhas e nele eu ficava apoiado. E só apoiava. Com o tempo, ela forçava, eu ia arrastando o banquinho, e mais com o tempo eu aprendi a ficar na posição ereta, não precisei mais do banquinho e aprendi a andar, que é arrastando a minha forma de andar. Outro tipo de adaptação, outra conquista, aos 4 anos de idade, ela queria que eu começasse a almoçar sozinho, adaptou uma colher, entortou uma colher e amarrou no meu braço, sendo que eu fazia esse movimento e colocava colocava a comida na boca. E passando o tempo, ela foi trabalhando junto comigo, por meio de adaptação. Ela foi tirando a colher, foi tirando o negócio que prendia a colher e desentortou a colher e eu fui aprendendo a comer sozinho. Eu agora apoio a colher aqui, ponho a comida, solto ela, coloco na borda do prato, inclino ela e vou com a boca. Foi mais uma adaptação da minha mãe, foi mais uma sensibilidade da minha mãe. Uma garota de 17 anos, na época eu devia ter 21 já, né? Eu com 4 anos. Uma sensibilidade de uma pessoa muito nova, mas com muita criatividade. Outra conquista, com 6 anos de idade, ainda com 4 anos, ela queria me incluir na escola. E não foi fácil achar uma escola, ainda mais na época, uma escola que aceitava a pessoa com deficiência junto com crianças aparentemente normais. E depois de muita procura, nós achamos uma escolinha infantil perto da minha casa, aqui na região. Eu aprendi a escrever, foi a mesma situação da comida, amarraram o lápis no meu braço e eu escrevi assim com o tempo, tiraram o que prendia o lápis e hoje eu escrevo da mesma forma que eu como, só que apoiando na bochecha e no braço e fazendo o movimento. No passado do tempo, sempre por meio de adaptação, fui adquirindo idade, 13 anos, fazendo amizades que eu tenho até hoje, 10 anos de amizade, a mesma turma. E aí é onde entra
o trabalho em equipe, que foram meus amigos, que sempre fizeram questão de eu participar de tudo com eles, tudo, nunca me deixaram de lado para nada. E eu não tinha cadeira motorizada na época, como já foi falado, e eles faziam questão de empurrar a cadeira, me levavam para baixo e para cima, o trabalho em equipe nítido, o grupo pensando não só nele, o grupo pensando os amigos pensando no grupo. E formei no ensino médio, decidi fazer jornalismo, mas depois eu mudei de escolha e agora estou fazendo direito na Universidade FUMEC e faço estágio no Tribunal de Justiça. Essa onde eu cheguei até agora. E eu já considero uma conquista por tantas dificuldades, aparentemente várias dificuldades, mas que por tudo que eu tive, pelas pessoas que eu tive ao meu lado, eu nunca deixei a peteca cair, sempre tive força de vontade, nunca questionei minha deficiência, nunca questionei Deus, questionei minha deficiência. Porra, eu sou deficiente físico, por que eu nasci assim? Nunca. E por que eu nunca questionei? Porque eu tive as pessoas do meu lado, e é disso que eu agradeço. Uma das coisas que eu vou morrer agradecida das pessoas que eu tive. Eu percebi que a vida é uma escada, você vai subindo, e com o tempo que você vai subindo os degraus, você vai se cansando, vai ficando desgastado, porque a vida te exige, a vida é muito exigente, mas com todo o amparo que a gente tem, de amigo, de família, seja o mínimo que você tem na sua vida, você vai conseguir alcançar. E sozinho também não, exigir muito de você. Eu já questionei o cansaço, falei assim, nossa, eu não vou dar conta, não vou, com certeza, eu sou ser humano. Mas aí eu lembro das pessoas que torcem por mim, eu lembro das pessoas que estão do meu lado, e a força de vontade já vem depois, logo depois. A crise passa. Tem a crise, mas ela passa. Com o tempo como acontece na vida de todo mundo, você não pode deixar a crise, o problema, o questionamento, o seu emocional dominar você. Quando você não deixa de dominar, isso passa fácil. Eu tive a nítida convicção do que era você ter um objetivo e depois você adquirir um resultado. Uma delas que eu compartilho na palestra, e tem um vídeo também, foi quando eu estava com minha avó já é uma senhora de idade, e eu tinha que ir com ela num prédio, resolvemos alguns negócios para ela, e quando eu cheguei lá, o prédio não tinha elevador, e o andar era no último, era o terceiro andar, e era muita escada. E minha avó falou assim, nossa Davi, como que nós vamos fazer? Eu falei, vó, vai subindo, eu vou ver se eu ligo para algum amigo aqui, vou ver o que eu faço. Minha avó foi subindo, eu desci da cadeira, e na hora eu tive esse insight, essa sensibilidade. Eu olhei para o final da escada e tracei aquele final, aquela porta que estava no final da escada como um objetivo. Falei, vou chegar lá. E desci da cadeira, deitei no primeiro degrau, levantei. Deitei no segundo degrau, levantei. Deitei no terceiro degrau, e assim foi. Demorou meia hora, não foi para subir os 3 andares, não foi uma coisa rápida, mas o resultado foi alcançado porque eu tive força de vontade, eu tracei minha meta, meu objetivo, que foi, eu visualizei aquele lugar que eu ia alcançar, e cheguei, e isso foi sensacional, porque foi mais uma coisa para eu compartilhar para minha palestra, e para dar mais subsídio, mais credibilidade, mais suporte para o assunto, foco e objetivo. E quando eu falei também em relação ao Atlético, no caso lá, de traçar meta, o Atlético você olhar o Atlético, ou você na sua vida particular, olhar o que você realmente quer alcançar. Quando você traçou, quer dizer que você quer. Então, isso aí, a força de vontade já é implícito. E resultado é com o tempo. O que eles já alcançaram, eu acho que eles não conseguem ter essa dimensão. O que eles já fizeram, eles não conseguem ter essa dimensão. Mas, e o que eles podem fazer a mais, e isso eles têm essa dimensão. Eles podem, até para a carreira deles
não só para a torcida do Atlético, para a carreira deles. Você colocar na história que você ganhou uma Libertadores pelo Atlético Mineiro, de toda a história sofrida que tem a torcida do Atlético Mineiro, eu acho que é muito mais, de mais valor do que você ganhar uma Libertadores para um time que já é tricampeão, tetracampeão, bicampeão. Então a mensagem que eu tenho para passar para os jogadores do Atlético é não se afobar, chegar no campo e saber que quem está do outro lado é o Bayern de Munique, é o poderoso Bayern de Munique, mas são seres humanos, igual o Atlético é. Tirando o Ronaldinho Gaúcho, que o Ronaldinho Gaúcho é alienígena. Mas o restante é todo mundo ser humano. Não é um time imbatível e eu acho que a meta já está traçada, que é o Mundial. Acho que o Atlético, depois que ganhou o Libertadores, já traçou essa meta. O resultado, se tiver o foco e a força de vontade, se superar dentro de campo, o resultado vai vir e, como eu já disse, eu tenho certeza, depois vocês podem me cobrar, o Atlético vai ser campeão. Eu penso positivo porque eu tenho certeza, eu estou convicto disso. E como você supera limites, que limitação física está na cabeça, a deficiência está na cabeça da pessoa. Porque se você quiser, quando você quer, você alcança isso. Eu acho que eu posso, de tantas qualidades e defeitos que eu tenho, uma das qualidades eu acho que é poder passar essa mensagem.